Do curso que eu fiz pela internet. O site. O que tem? Edgar, essa daqui é minha avó. Oi, vó. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. A sogra tá bem? Tudo bem, Só desligar o fogo. Graças a Deus. Vai ser nada do curso. O que tem? Como é o nome da senhora? Sebastiana. Sebastiana. Prazer, dona Sebastiana. Meu nome é Edgar. Prazer, Viu? tudo meu. Você. Vou fazer hoje o nosso apostolado virtual Defesa Católica, tá? Tá, Eu sou coordenador do apostolado Defesa Católica, tá? E a sua tá, neta, a Andresa Gabriela, ela é uma das amigas do nosso apostolado, né? Uma amiga de qualidade. tá, obrigado. É do curso, mãe, que eu fiz pela internet. Da Igreja Católica. Falou. Deixa eu ir, que eu tô com a panela no fogo, tá bom? Tá certo, mas só vai ter que participar, viu? Tá, eu tô com a panela no fogo. Certo. Ajeite a panela e volte pra cá, tá certo? Tá bom, tá. É rapidinho de perguntas. Tá bom. Eu moro com ela, Edgar. Fala com ela, né? Sim. Tá certo. Tá bom, então. Fiz uma merda aqui. Uma merda pra você. Você está no seu quarto, é? Sim, tô sim. Tá ok. Você está falando pelo notebook, né? Isso. Eu Pelo tô notando, notebook. eu tô notando porque a tela tá mais aberta. Pelo notebook é melhor. É verdade. Quando eu falei com a dona Roseni, ela falou pelo celular. Aí a tela fica mais estreita. Isso. Eu logo percebo esse detalhe, né? Pelo notebook é melhor. O notebook fica, a imagem fica maior, fica mais larga e É fica verdade. melhor até para ver as pessoas, né? Para fazer Com certeza. para fazer um trabalho como esse fica melhor, porque dá para ver perfeitamente aí. E ela, Verdade. e ela, se você viu a postagem que eu fiz no último domingo, ficou mais estreita ali, quase aparece uma parte dela e uma parte da convidada dela, entendeu? É verdade. Ela já tá vendo já que ela tá fazendo o cafezinho dela. Qual é a passagem da Bíblia que eu já vou procurando aqui? Passagem da Bíblia, pronto, vou lhe dizer. Bom, é referente à missa do próximo domingo, tá? A missa que vai ser do 29º 16. tempo comum, tá? No dia 16 de novembro. Aí a primeira leitura será do livro. Não, como é vocês duas só, então a primeira leitura não tem. Então a segunda leitura vai ser da segunda epístola de Timóteo, tá? Capítulo 3, versículo 14, e depois o capítulo 4, versículo 2. Timóteo. Essa leitura quem vai fazer é a sua avó, tá? A sua avó faz essa leitura e você pode fazer a leitura do Evangelho, que vai ser de São Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Segunda Timóteo, a primeira. Vai ser a primeira, certo? Deixa ela voltar, porque aí a gente começa. A gente vai seguir Timóteo. a sequência. Timóteo capítulo 3, versículo 14. Depois o capítulo 4, versículo 2. Tá certo? Timóteo 14, né? Isso. Deixa eu gravar aqui. Aí o meu vai ser João, né? Não, o Evangelho é São Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Lucas. É. Aí você já separa aí que a gente
Assim que ela voltar, a gente começa. Lucas. Capítulo 18, versículo de 1 a 8. 18. Ah, só tá tomando café dela. 18. Então você deveria ter esperado ela terminar de tomar o café. Mas ela já tá acabando já. Vem aqui, mãe, rapidinho, só pra ler a palavra. Lucas 18. Ela tem que participar de tudo, viu? Capítulo 18, versículo de 1 a 8. A senhora tem que participar, mãe. Ela tem que participar até o final. Eu tô ouvindo. Venha participar, dona Sebastiana. Venha-se embora. Venha-se embora rezar também, minha filha. Vamos embora rezar. Já acendeu. Ah, vai acender a luz. Vai, pronto. Agora clareou. Agora ficou melhor. Clareou. É porque o quarto de vocês não tem janela? É porque o tempo tá escuro. O tempo tá escuro. É o quê? O tempo tá escuro. O tempo. O tempo. Tá certo. Cadê? Ela vai ficar em pé? Ela gosta de ficar. Eu gosto de ficar melhor ela em gosta? pé. Tá bom. Mas isso, bota um pouquinho mais pra cá pra eu ver, senão eu só vejo só o corpo daqui pra baixo. Agora eu tô vendo o rosto dela. Pronto. Isso. Nada melhor do que ver o rosto das pessoas, olhar diretamente nos olhos das pessoas, né? Pronto. Podemos começar? Sim. Pronto. Já preparou aí a oração final? Eu já tô na final, A oração inicial aí. Eu não mandei. Já. Pronto, tá aí, né? Pronto. Então a gente vai dar início então ao nosso apostolado virtual, tá certo? Agradeço desde já, vou agradecer depois a nossa amiga Andresa Gabriela, né? Que assim quis fazer esse nosso trabalho, esse apostolado, e a dona Sebastiana, a avó dela. Que maravilha, né? Que bom, Andresa, que você tem uma avó. Eu nem conhecia a minha avó e você tem a graça de ter uma avó aí ao seu lado, né? Graças a Deus. Bom, vai ter a questão das fotos. Agora, a foto para o apostolado virtual, como é a distância, então eu vou só no finalzinho pedir para bater um print das duas, tá? Só para eu registrar e guardar nos arquivos do apostolado, tá certo? Tá. Vai ser o print de tela. Aí o nosso apostolado vai ser dividido, lá está dizendo que é 6 partes, na verdade são 7 partes, tá? Nós vamos fazer a oração inicial, aí vai ter as leituras bíblicas, tá? Depois das leituras bíblicas, vamos fazer as leituras, depois vai ter a parte da formação católica, tá? O nosso verdadeiro ou falso, né? Andresa, que já está acostumada a fazer, os comentários do apostolado, pedidos de agradecimento e as nossas orações finais, tá certo? Eu quero dizer a vocês que esse apostolado tem em média de 1 hora de duração, porque ele é realmente um pouquinho longo, porque tem várias partes aí, tudo. Normalmente é assim que eu faço, né, na casa das pessoas. Mas pode ultrapassar também alguns minutos. Eu fiz com a dona Roseni, deu 1 hora e 12 minutos. Não sei quanto tempo vai dar com você. Vamos ver. Né? Apaga o fogo do café. Aí, ela já volta já, só vai apagar o fogo do café. Pronto. Então aí pra gente dar início à nossa oração inicial, tá? Essa oração inicial que nós vamos fazer, ela foi retirada da Bíblia da Ave Maria, da editora Ave Maria. Acho que você conhece, né? Você tem em casa a Bíblia da Ave Maria? Sim, a minha Bíblia é da Ave Maria. Da Ave Maria, né? Tá certo. Aí, ela foi retirada. Essa oração que nós vamos fazer, a oração inicial, foi retirada da Bíblia da editora Ave Maria e ela é lida praticamente desde o começo do nosso apostolado, tá certo? Houve só uma pequena alteração de um padre aqui da diocese que alterou essa oração inicial, tá? Aí, uma coisa pequena, tudo, mas não tirou o fundamental da oração, ok? Então, quando sua avó voltar, a gente faz a nossa oração inicial juntamente com vocês, tá? Pronto, ela já voltou. Pronto, aí a dona Sebastiana vai rezar conosco. Pronto, sentou-se. Então vamos à nossa oração inicial, tá? Se você tem ela aí, que eu mandei para você hoje de manhã, aí a gente faz junto,
tá? Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, desejosos de construir teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos dar início então com as leituras da missa. Aí serão então 2 leituras, tá? Que só tem você e a sua avó participando. Cada pessoa vai ler uma leitura e no final dizer palavra do Senhor. A palavra do Senhor pode na segunda leitura. No Evangelho, aí pode responder palavra da salvação no final, tá? Não tem problema. E em seguida, quando vocês terminarem a leitura, depois que disserem palavra do Senhor, palavra da salvação, aí vai destacar algo que chamou a atenção na leitura que vocês fizeram. É apenas algo que chamou a atenção. Não é para explicar nada. É só para dizer algo que chamou a atenção na leitura, tá certo? Ou seja, é fazer uma leitura novamente, mas aí de uma forma mais específica, tá certo? Por quê? A essa explicação dessas leituras, quem vai dar é o sacerdote na missa do domingo, quando vocês comparecerem à missa, tá bom? Tá? As leituras, de preferência, né, serão lidas pela Bíblia Sagrada. Então, a missa do próximo domingo será dia 16 de outubro, né, será do 29º tempo comum. A segunda leitura vai ser da segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, e depois o capítulo 4, versículo 2. Aí eu peço que você passe a Bíblia para a dona Sebastiana fazer esta leitura, tá? A leitura vai falar que a fé cristã, mistério da bondade divina. Então vamos ouvir aí a dona Sebastiana. Não, primeiro. Vai. Ô, Andresa, você baixa um pouquinho só para eu ver. Eu tô vendo só a metade do rosto dela. Pronto, aí. Isso, pronto, perfeito. Eis uma coisa certa: quem inspira aos equicorpado, saiba que está desejando uma função sublime por 2, o que bispo tem o dever de ser. Aqui está arriscado. Porque o bispo, portanto, casado uma só vez, sobre prudente, resgado o seu proceder, como é que é? Eu não estou enxergando direito. imprudente, casado com uma só vez, sobre o próprio prudente, capaz de ensinar. Eu não não deve estou enxergando ser direito. dado às bebidas, nem os livramentos, mas concedentes, pacíficos, desinteressados, deve-se saber governar bem a sua casa, educar seus filhos. Tem coisa que Aqui. rabiscou. Eu estou sentindo meus óculos. Na obediência, certo? Certo, tá? E na castidade. Pois, para quem não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido,
para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha cair na mesma coordenação que o demônio. Importa outros colisismos, que goze de boa consideração por parte dos de fora, para que não exponha os desesperos e caia na cilada diabólica. Do mesmo modo, os diáconos seja honesto, não de duas atitudes, nem um processo. É o exército da bebida e o espírito do lucro, que guardem os mistérios da fé, numa consequência pura, antes de poderem ser o seu mistério seja provados, para que tenha certeza de que são irresponsáveis. As mulheres também sejam honestas, não idólatras, mas sabedorias, fiéis de tudo. Os diáconos não sejam casados, senão uma vez, e saber governar os filhos e a casa. E os desempregados, bem, este ministério, acomodarão honrosas posições grandes, confiança na fé em Jesus Cristo. Pronto. O que é que diz agora? Ter confiança. Não, o que é que diz agora? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Agora sim. A dona Sebastiana, destaque alguma coisa dessa leitura? O que é que lhe chamou a atenção? Alguma coisa, alguma palavra? Uma palavra, alguma frase? Que a pessoa tem que ser fiel em tudo. Desde o caminho até o final da vida. Não é? É verdade. Ok. Muito bem. Agora a nossa amiga Andresa Gabriela, né, que já fez um pouco da outra leitura, né, mas agora você lê agora, por gentileza, o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Jesus ficou... A viúva e o juiz iníquo. Vamos ouvir. Sim. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola. Mostra-me eles necessidade de rezar, sempre e nunca desistir, dizemos. Certo? Certo, pode ir. Uma cidade havia um juiz, não temia Deus e não respeitava o homem algum. Nessa cidade havia uma viúva que vinha procurar o juiz, vendo fazer uma injustiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito o homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer a justiça para que ela não venha me agredir-me. O Senhor acrescentou: escutai o que diz meu juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que diante a noite grita por ele. Será que ele vai fazê-lo esperar? Vos digo de Deus, eu vos digo que Deus fará bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai se encontrar fé sobre a terra? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, minha cara Andresa. Agora destaque alguma coisa dessa leitura. O juiz não vai fazer vingança nenhuma contra a viúva. Ok, então, tá certo. Muito bem, então essas são as leituras, as duas leituras, né? Eu mantenho a primeira,
A primeira é do livro do Êxodo, capítulo 17, versículo de 8 a 13, mas essa nós não vamos fazer, vou pedir para vocês fazerem, porque aí seria uma outra pessoa para fazer, tá? Mas essas então são as leituras da missa do próximo domingo, esperando que vocês duas, né, estejam presentes aí na Santa Missa e acompanhem também a explicação do sacerdote referente às missas, tá? Agora eu quero começar a outra parte, que é da formação católica, tá? Veja, o tema do... Como é que é? Ela vai ali rapidinho pegar o pão dela. Vá, pode ser, vá. E o café. Aí pronto, eu vou só explicar para você então essa questão da formação católica, tá? Mas não vou dar início porque ela não está presente, tá? Então, esse tema da formação católica vai ser o primeiro apostolado virtual que nós estamos fazendo, né? Tomara a Deus que tenha outros. Será um prazer fazer outros com você e com outras pessoas que você convidar. Esse primeiro tema é escolhido por mim, tá? E o tema que nós vamos... Olha, tá vendo? Quero não, obrigado, bom apetite. A Andresa foi fazer o apostolado na hora do café da tarde, tá vendo? Como é que pode? Aí, dona Sebastiana, estava explicando aqui para a Andresa que o tema deixa a parte de formação católica, que é a primeira vez que nós estamos fazendo esse apostolado, né? O tema é escolhido por mim. A partir do próximo, aí vai ser escolhido por ela, tá? Se ela tiver um tema em mente. Se ela não tiver, aí eu digo 2 e ela escolhe um, tá certo? Aí hoje o tema vai ser sobre o Papa, tá? Aí o que é que acontece? Esse tema ele vai ser devidamente explicado por mim, tá? Onde normalmente tem sempre o apoio. Nunca é uma coisa da minha cabeça, tá? Apenas da minha cabeça. E sim apoio da Sagrada Escritura, da tradição apostólica e do magistério da Igreja, certo? Entre outras fontes. Então, o tempo ele precisa ser cronometrado. Por quê? Porque senão, este que vos fala aqui, ele se empolga muito e acaba passando do horário. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que cronometrar o tempo aqui com vocês, certo? Desse nosso apostolado aqui, dessa parte, né? Aí eu vou cronometrar ele. Deixa eu ver se eu consigo zerar aqui, relógio, certo? Deixa eu ver aqui. Ok? Então eu vou zerar aqui o tempo, já zerei, ó, tá vendo? Aí vou começar agora essa parte com vocês, tá certo? Eu quero lembrar que se eu estiver falando, mesmo após o tempo for esgotado, haverá sim a conclusão do raciocínio. Se vocês estiverem falando no momento e encerrar o tempo, também vocês podem concluir o raciocínio normalmente, tá certo? Sim. Então, eu vou começar aqui essa parte, tá? Prepara a Bíblia Sagrada aí, que vai ter, tem passagens também que eu vou pedir que vocês façam, tá certo? Aí a gente vai começar agora, tá? Então o tema vai ser sobre o Papa. Então comecei aqui, ó, o tempo já começou a valer, tá? Então nós vamos falar um pouco a respeito do Papa. Tem a letra maior. Oi? A Bíblia dela tem a letra maior. Ó, tá vendo? Próxima vez, se ela participar, aí você peça para ela estar com a Bíblia Sagrada dela, então, já que tem as letras maiores, né? Então, quem é o Papa? Andresa Gabriela Cravo e Canela. Quem é o Papa? É o ungido de Deus. Para dona Sebastiana, quem é o Papa? É que ela tá comendo aí, passando bem. O Papa? Para mim, ele é o segundo Deus. Ok. Muito bem. Então, o Papa, a quem a gente chama também de Sumo Pontífice, Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na Santa Sé, o vigário de Jesus Cristo na Terra, é o chefe visível da Igreja Católica. Tá? Essa informação está no Catecismo Maior da Igreja. Os títulos oficiais que competem ao Papa, como legítimo sucessor de São Pedro na Sé Episcopal, né, de Roma, e como pastor universal da Igreja de Nosso Senhor, são os seguintes: Bispo de Roma, Vigário de Jesus Cristo, sucessor de São Pedro,
o príncipe dos apóstolos, sumo pontífice da Igreja Universal, tá? Mas não confunda, não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não, tá? É a Igreja Universal, no sentido de ser católica, tá? Patriarca do Ocidente e soberano do Estado do Vaticano. Esses são alguns títulos, né, que são atribuídos ao Santo Papa. Agora nós vamos falar da parte do primado de Pedro. Andresa, você entende quando eu falo primado de Pedro? O que é que vem na sua cabeça quando eu falo assim, primado? O que é que você entende sobre primado? A casa de Pedro. A casa de Pedro. Então, o primado é aquele que é o primeiro, o eleito, o escolhido, certo? Então, aqui eu vou dar início de algumas passagens da Sagrada Escritura em que justamente prova que Pedro, ele foi o que mais se destacou, ele é mais citado pelos evangelistas, que Cristo mudou o nome de Simão para Pedro, né? E tudo isso tem um sentido. O que é bonito, o que é bom de estudar sobre a Igreja Católica é que tudo aquilo que ela ensina, tudo tem um sentido. Então não é uma coisa assim da cabeça do Papa. Não, tudo tem um argumento, tudo tem uma fonte. Então não é uma coisa assim que é da cabeça do Papa, tudo, né? Como os nossos irmãos separados pensam, né? Então não é esse o sentido. Então Pedro é o mais citado pelos evangelistas. A gente pode constatar a proeminência. Ô Andres, eu vou pedir que você venha um pouquinho mais para cá, que você tá isso agora, senão não vejo você. Podemos constatar a proeminência de São Pedro entre os apóstolos, em primeiro lugar, pela quantidade de vezes que ele é nomeado nos evangelhos. Veja, vários já fizeram notar que os evangelistas fazem referência a Pedro 171 vezes. 114 nos evangelhos e 57 no livro dos Atos dos Apóstolos. Enquanto que do apóstolo amado, quem é o apóstolo amado? Jesus. Não, o apóstolo amado. Deus. Não, dos apóstolos Nosso Senhor, quem é considerado assim o amado? João. Isso, São João, que fazem 46 citações. É o que se poderia chamar de prova estatística, pois mostra como os evangelistas consideravam a figura do príncipe dos apóstolos destacada desde cedo pela autoridade de Cristo. Então vamos ver mais adiante que São Pedro não é apenas nomeado o maior número de vezes, né? Mas principalmente em citações que denotam importância e que o critério numérico simplesmente serve para reforçar este. Para impugnar esse argumento, alguns fazem notar que São Paulo é nomeado 160 vezes nos Atos dos Apóstolos, onde Pedro aparece 57 vezes, e que, portanto, por esse critério, São Paulo teria mais direito ao título de Papa. Entretanto, o que é importante demonstrar com isso é que houve um que foi destacado entre os 12 apóstolos, designado por Cristo para guiar os demais. Então, veja só, Cristo muda o nome de Simão para Pedro. Ao chamar Pedro a uma nova e superior vocação, né, Nosso Senhor lhe atribuiu, curiosamente, um novo nome, que carrega o significado poderoso de, ao mesmo tempo, chefe e fundamento da nova sociedade, que terá por missão espalhar os ensinamentos do Mestre pelos 4 cantos do mundo. Vamos fazer a leitura aí, Andressa? Vamos lá, para movimentar um pouco, para não ficar só olhando para mim. Aí, por gentileza, leia aí, por favor, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 41 a 42. São João. São João 1. Capítulo 1, versículo de 41 a 42. Leia aí, por gentileza. Eu não posso ler, eu não estou enxergando. Encontro com os primeiros discípulos. André, irmão de Pedro, era um dos dois. Tinha ouvido João e os que tinha seguindo. Foi ele então,
logo à procura do seu irmão. Ele disse: chamamos o Messias, quer dizer Cristo. Levou-a a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, quer dizer pedra. Muito bem. Analisemos em primeiro lugar a mudança de nome. Quantas vezes, você sabe informar, Andrese, quantas vezes em toda a Escritura Deus muda o nome de alguém? Você sabe dizer? Sim, sempre. Não, não necessariamente. A dona Sebastiana sabe dizer? Não. Não. Então, Deus muda o nome de alguém em toda a Sagrada Escritura, ele mudou 3 vezes. Veja. Então, a gente tem que entender, se são poucas as vezes, conclui-se que esse ato ele é solene, dado a sua excepcionalidade, que faz concluir a gravidade daquilo que o motivou. Deus mudou o nome de 3 vezes o nome de homens, sempre para destacar a dignidade de uma vocação superior. Primeiro ele muda o nome de quem? Abrão, muda de Abrão para Abraão, né? Tornando o patriarca fiel a Deus e recompensado com a antiga aliança e a promessa de uma descendência pujante. Eu peço que você, Andressa, faça a leitura do livro do Gênesis, capítulo 17, versículo de 5 a 8. Gênesis 17. Versículo de 5 a 8. Ao 8. Isso. Do 5 ao 8? Exato. Né? Gênesis 17, versículo 5 a 8. De agora em diante, não me chamará mais de Abraão. E assim, Abraão, porque farei de ti de um pai de multidão de povos. Tornar-se-ei exatamente fecundo, farei nascer de ti nações e terra de reis. Por descendente, faço uma aliança contigo, e com sua propriedade uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus, e o Deus de uma propriedade. Darei a ti seus descendentes, depois de ti a terra em normas, com peregrinismo, toda a terra de Canaã, em processarão perpétua, e serei teu Deus. Muito bem. O segundo eleito é Jacó, a quem Deus nomeia como Israel. Aí eu vou pedir para você fazer a leitura também no livro do Gênesis, capítulo 35, versículo de 10 a 11. Deixa eu acender a luz aqui. Eu tô falando. 35 a 10. Capítulo 10, 35, versículo de 10 a 11. Quando Jacó voltou de Padarã, Deus apareceu-lhe novamente e abençoou. Teu nome disse: é de Jacó. Tu não te chamará mais assim mais de Israel. E chamou o Israel. Deus lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Seu segundo é multiplicar-se. De ti nascerá um povo, uma assembleia de povos, e dos seus rins sairão reis. Muito bem, tá vendo aí? Renovando, né, as promessas do avô com relação ao povo judeu. Aí a mais nenhum Deus concede esse privilégio, nem a reis, nem profetas, que foram tantos e com tal santidade. No Antigo Testamento, Deus sela a aliança com seu povo, escolhendo e mudando o nome dos patriarcas.
mostrando de forma inequívoca que unge e separa os seus eleitos. Nosso Senhor, então, na plenitude dos tempos, quando a humanidade se encontra preparada para a grande obra da redenção, vai novamente distinguir aqueles com quem firmará a nova e eterna aliança, mudando o nome do seu patriarca, que deverá apacentar os seus cordeiros e ovelhas pelos séculos, prometendo-lhe a sua assistência infalível, e muda seu nome não para um qualquer, mas para Pedro, Cefas, que em aramaico, quer dizer, Nosso Senhor mudou o nome de Pedro para Cefas, que em aramaico, a língua falada de Nosso Senhor, quer dizer rocha, mostrando que a sua igreja não seria fundada sobre a areia, né? Este é um fato muitas vezes esquecido ou relegado a um plano inferior, porém tem uma importância enorme, pois demonstra que Pedro deveria ter entre os apóstolos uma distinção de honra, incompatível com a ideia de igualdade entre os 12. Notemos que nem São Paulo, conforme a gente viu, né, mereceu aí tal honra. Eu já ouvi essa palavra. Como? Ela já ouviu a palavra já. Eu já ouvi essa palavra. Já ouviu, né? Tá vendo? Já. Então, a ida de São Pedro para Roma, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, é isso mesmo. A ida de São Pedro para Roma era a vontade de Deus, prefigurada nos acontecimentos. Dessa forma, existe no Evangelho uma referência alegórica à futura sede da igreja em Roma. Então eu peço que você, Andrés, leia aí a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo versículo 13. Pedro. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aqui é uma prova que mostra que São Pedro esteve em Roma, né? Eu já ouvi. Eu escuto a palavra de Deus na televisão. Que bom, graças a Deus. Ainda não achou, não? Já estou achando já. Essa Bíblia é muito miudinha. Tá vendo, Andrés? Pega a Bíblia da sua avó, a próxima vez. Tem as letras maiores. Ó. Timóteo. Tiago. 1 Pedro. Pedro, isso. Capítulo 5, versículo 13. A igreja escolhida de Babilônia, saudáveis, assim, Marcos, meu filho. Tá vendo aí? Então, a verdadeira cidade da Babilônia, junto ao Eufrates, já não era mais habitada. E, portanto, São Pedro ele usa esse nome aí, Babilônia, de forma simbólica para caracterizar pejorativamente um grande centro político onde havia uma grande confusão de culturas e crenças. Isso significa, naquele período, Roma. Ok? Tá bom? Então, existem outras provas patrísticas, históricas também, mas por hoje, aqui, nesse nosso apostolado virtual, né, para não ficar muito longo e não cansar vocês, que não é esse o objetivo, aí eu só destaquei justamente a prova bíblica, certo? Sim. Então, vocês sabem me dizer qual foi o Papa que teve o pontificado mais longo e o mais curto da história? Não. Não. Nem arrisca? Nem eu a dona, sei, mas nem a dona Sebastiana? Eu esqueci. É o quê? No momento eu esqueci, mas eu Esqueceu. lembro. Mas dona Sebastiana foi esquecer. Pois é. Então, Papa João, o Papa que teve o pontificado... João 13. Como é que é? Não é? Papa João 13. Como? Papa João 13. Não foi João 13. Então, o Papa com o pontificado mais curtinho da história foi o Papa Estevão II. Tá? Ele teve um pontificado, sabe de quantos dias? 4 dias. 4 dias. Já pensou? 4 dias. Né? E o Papa com o pontificado mais longo da história, vocês sabem me dizer? Não. Não. Tem gente que às vezes pensa que foi o Papa João Paulo II, mas na verdade teve um pontificado ainda mais longo que o dele.
Parece que o Papa São João Paulo II teve um pontificado de 27 anos, mais ou menos. Mas esse Papa aqui teve um pontificado ainda mais longo ainda. Foi de 32 anos. E já foi um Papa beatificado, é o Papa Pio IX. O Papa Pio IX teve um pontificado aí longo aí, tá certo? Agora, por qual razão há o nome dos papas, né? Por que será que é São João Paulo II? Por que Bento XVI? Por que Papa Francisco? Por que esses nomes, né? Então tem três razões para isso, tá certo? A primeira razão é que o sumo pontífice ele tem tal honra por ser o vigário de Cristo, né? Conforme a gente já viu aqui, né? Entre os títulos que são dados ao Papa, que por assim dizer eles começam uma nova vida. A partir do momento que se tornam papas, é como se aquela vida que tinham antes foi deixada para trás e começa agora a viver uma nova vida, tá? Ao assumirem justamente o pontificado supremo. Tudo que a pessoa eleita viveu é como se não tivesse valor, começando uma nova existência a serviço da igreja. Essa é a primeira razão. A segunda é que o Papa toma um novo nome para que o santo cujo nome que ele adota o proteja e lhe sirva de modelo no pontificado, né? Desse modo, a escolha do nome indica que rumo o novo Papa quer dar à Igreja. Tá? E a terceira razão é que o Papa, além de sumo pontífice da Igreja Católica, é também soberano nos estados da Igreja. Daí ele ser coroado como rei. E os reis, costumeiramente, né, são indicados por um número. Nós tivemos agora, recentemente, né, a morte daquela rainha Elizabeth II, e quem assumiu foi o filho dela, o príncipe o rei Charles III, tá vendo? E assim acontece com os papas também, né? Eles são considerados como reis sacerdotes, né? E são indicados por um número para distingui-los justamente um dos outros, embora tenham o mesmo nome, tá certo? Tá bom? Agora essa questão da infabilidade, o Papa é infalível e o Papa não pode também, mas o Papa ele é pecador, mas também tem a questão da impecabilidade. Como é que fica isso, né? Então, o Papa ele é infalível só quando na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, ele define uma doutrina relativa à fé e aos costumes, que deve ser seguida por toda a igreja, tá? Ou também quando ele se pronuncia como ex-cátedra, ou seja, oficialmente como sucessor de São Pedro, em sua cátedra como bispo de Roma e soberano da Igreja Católica. Tá? Deus concedeu ao Papa o dom da infabilidade para que todos estejam certos e seguros da verdade que a própria Igreja Católica nos ensina. Tá? E a infabilidade, esse dogma da infabilidade papal, né, que é um dogma, é uma verdade de fé, ela foi definida pelo Concílio Vaticano I, tá? Em 1870. Foi ontem, né? Em 1870. E se alguém ousasse, né, de acordo com o catecismo, se alguém ousasse contradizer essa definição, seria considerado um herege, um excomungado. Tá certo? Agora, a questão da impecabilidade. Nós sabemos que o Papa ele é infalível, mas ele não é impecável, nem poderia ser, até porque o Papa ele é um ser humano, ele é um homem, né? E quando Cristo confiou a São Pedro as chaves do reino dos céus, ele não concedeu ao Papa a impecabilidade pessoal. Pedro, veja, continuou a ser um homem capaz de pecar, como eu, como vocês, né? Tanto que Nosso Senhor permitiu que Pedro pecasse, como foi no caso no caso da sua negação, né? Pedro negou a Nosso Senhor 3 vezes, né? Então, para compreendermos justamente que a infabilidade papal não quer dizer impecabilidade pessoal. O Papa, pessoalmente, né, ele pode até mesmo ser um devasso, um assassino, entendeu? Mas o pecado ele não faz a autoridade perder o seu poder, certo? Que é dado por Deus. Que é dado por Deus. A prova é que após a ressurreição, Cristo aparece primeiro a Pedro. Veja que interessante, né? A negação de Pedro ocorreu
antes de Nosso Senhor ter sido morto, né? E depois da ressurreição, justamente Nosso Senhor aparece a São Pedro. Vamos ver isso aí, Andressa? Vamos lá. São Lucas, Sim. capítulo 24, versículo 34. Vamos ler aí, por favor. Lucas, São Lucas, capítulo 24, versículo 34. capítulo 34. 24, capítulo 24, versículo 34. Do 24 ao 34, né? Não, veja, é o capítulo 24 e só o versículo 34, somente. Todos dizem: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Tá vendo aí? E depois, confirmando o primado de Pedro, Cristo manda apacentar suas ovelhas e cordeiros. Vamos ver isso aí também. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo de 15 a 17. 21. 21, 17. e 17, né? Capítulo 21, versículo de 15 a 17. Tá? Profissão de amor de Pedro. Tendo eles, Jesus perguntou a Simão Pedro: Vai lê você. Simão, filho de João, me amas? Do que este respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes como eu te amo. Lhe disse Jesus: apresenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes como te amo. Disse-lhe Jesus: apresenta os meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro gritou-se por que ele perguntou pela terceira vez: Sim, Senhor, tu sabes tudo. Sim, Senhor, sabes tudo. Sabes de tudo, minhas ovelhas. Apresenta as minhas ovelhas. Tá vendo aí? E mesmo o injusto Pilatos tinha poder, e poder que vinha do alto, né? Conforme as palavras do Nosso Senhor, ainda ao permitir a condenação de Cristo inocente. Tá? Bem, minhas queridas, é a parte da nossa formação católica, foi concluída. Veja, nós temos, por incrível que pareça, sobrou tempo, olha só, 24 minutos. Vocês têm alguma dúvida referente a esses assuntos que foram apresentados? Foi apresentado aqui, tanto você como a dona Sebastiana? Não, tenho não. Não tem? Não. Pronto, então, que bom, sobrou um tempinho aqui, mas a gente então encerra essa parte aqui, tá certo? E agora eu vou começar uma outra parte com vocês, que é a respeito dos comentários do nosso apostolado, tá? Explicar, inclusive, para a dona Sebastiana que está aí, para ela saber assim como o que é que tem esse apostolado, o que é, como o que é que tem, enfim, porque a neta dele porque a neta dela está nesse apostolado aí, por que acontece isso? Então, o apostolado de defesa católica ele tem por objetivo de ensinar e defender a fé católica, né? Ele já existe há 16 anos, tá? E funciona de forma virtual, como estamos fazendo aqui também, e de forma pessoal, presencial, tá? Ele é virtual, além do nosso apostolado virtual Defesa Católica, né? Também através do blog Defesa Católica, né? Que a Andressa já conhece, nosso blog. Por e-mail também, o apostolado tem o seu e-mail, tem os seus Facebooks, tem 2 Facebooks, um Edgar Leandro Silva e o outro é Apostolado Defesa Católica, que na verdade é a página do nosso trabalho, tá? Além do Instagram, do WhatsApp e dos nossos amigos e amigas de qualidade, onde há no mínimo a minha participação nesse grupo, né? Eu sou coordenador desse grupo.
Uma vez na semana eu participo nas sextas-feiras, né? Como a Andresa já está acostumada a participar toda sexta-feira à noite lá comigo, né? E com os demais amigos e amigas de qualidade. Toda pessoa que envia uma solicitação de amizade para o Facebook ou através do WhatsApp e dialoga comigo, tem prioridade na amizade com o nosso apostolado, né? Como amigo do nosso apostolado, ele tem o dever, no caso a Andresa tem o dever, mas não a obrigação, tem obrigação de nada, certo? De ajudar o apostolado, principalmente na sua divulgação. Por quê? O apostolado ele procura querer ser conhecido, ele não quer ser reconhecido, quer ser conhecido. Assim como está tendo a oportunidade de ser conhecida agora pela dona Sebastiana. Ela está participando desse apostolado, né? Que eu desde já agradeço mais uma vez. E está tendo a oportunidade de me ver, me conhecer e saber como é que funciona o nosso trabalho, né? Pronto, é isso justamente que eu quero que os amigos entendam, que os amigos eles também façam com que esse trabalho seja conhecido para outras pessoas, né? E esse apostolado não abre mão de duas coisas, né? Do diálogo e da participação nas nossas campanhas, né? As nossas campanhas enquetes, né? Mas as nossas campanhas, antes o diálogo ele vai tratar de uma conversa virtual, normalmente pelo Messenger, no Facebook ou através do WhatsApp. As campanhas do nosso apostolado normalmente são relacionadas à divulgação do próprio apostolado, tá? E as enquetes dizem respeito a assuntos relacionados ao nosso trabalho, né? Como também pode ser relacionadas à Igreja Católica também, tá? Lembrando que, se tratando de defesa da fé, todo católico deve ensinar e defender a sua fé, dar razão a ela, como diz São Pedro na sua epístola, capítulo 3, versículo 15. Tá certo? Tá bom? Então, é isso. Gostaria então de convidar, né, se assim a dona Sebastiana quiser, um dia, né, a ser amiga do nosso apostolado. Desde já fica o convite para a senhora. Se ela quiser participar, será um prazer. Ela não sabe mexer no Facebook, não. Ah, não sabe. Mas aí não tem problema, ela pode pelo menos participar dos nossos apostolados virtuais, né? Quem sabe, se você quiser fazer de outra vez, ela quiser também, né? Tá bom? Aí já fica já o convite, tá certo? Muito bem. Vamos à nossa oração final. Já está acabando. Agora, a oração final, explicar para vocês o seguinte. Essa oração final, assim como a oração inicial, ela foi retirada também da Bíblia da Ave Maria, né? E, mais uma vez, essa oração também é lida desde o começo do nosso apostolado. Foi apenas trocada a palavra comunidade por família, tá certo? Aí Então, depois ele tira a foto, né? Oi? Aí depois ele tira a foto, é isso? Tirar foto do quê? Do print. Não, quem vai tirar o print sou eu. Daqui a pouquinho, no finalzinho, Tá. aí eu vou tirar o print, tá? Se você tiver com a oração final aí, vamos fazê-lo então, tá? Já tá aqui já. Pronto, então vamos lá. Senhor, nós te damos graças por mais este encontro, no qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença entre nós. Fazes que cresça entre nós o espírito fraterno, que tenhamos um só coração e uma só alma, e que sejamos uma família evangelizadora. Amém. Amém. Muito bem. Agora eu gostaria de pedir a vocês, esse é o momento de pedidos e agradecimentos, tá? Então, cada uma pode fazer um pedido e um agradecimento, tá? Começando pela dona Sebastiana. O que é que a senhora gostaria de pedir e agradecer, ou pedir ou agradecer as duas coisas? Fica a seu critério. Eu agradeço a Jesus e a Nossa Senhora pela vida que eu tenho, e a saúde que eu tenho, a luz que eu tenho de Jesus e de Nossa Senhora é imensa. Eu só agradeço a eles, mais nada. Amém. Muito bem, Andresa, você agora. Quero agradecer a Nossa Senhora por minha saúde, pela minha vida.
E só, Somente. somente. Então tá bom. Então eu gostaria de agradecer aqui agora mais uma vez a você, Andresa Gabriela, e a dona Sebastiana por quererem fazer, né, esse nosso apostolado virtual. Sem sombra de dúvida, é uma experiência nova para mim, apesar que já não é a primeira vez, já é a segunda vez que eu realizo. Né? A primeira vez foi com a dona Roseni, né, que você já conhece lá do nosso grupo de qualidade. E eu estou tendo essa oportunidade agora de fazer novamente com você. Tá? Se vocês quiserem fazer uma outra vez, desde já fica, agora é opcional. Tá? Se você quiser fazer, ok. Se não quiser fazer, também não tem problema. Aí é só entrar em contato comigo e a gente combina um outro dia, um outro horário. Importante também é o tema. Aí você tem que dizer qual é o tema que você quer abordar. Se você não tiver nenhum tema em mente, aí eu dou para você 2 temas, aí você escolhe um e aí a gente realiza. Tá certo? Tá bom? Certo. Então eu gostaria de agradecer a vocês. Também gostaria de fazer os pedidos, né? Primeiramente pela alma dos meus pais e do meu irmão, pelo fim da pandemia, pelo fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, que já dura aí 7 meses, né, essa guerra parece que não tem mais fim. Rezemos também pela saúde da dona Sulema, que já foi amiga deste apostolado, pela dona Ana Lúcia e pela dona Vera Lúcia, né, que você já conhece lá do nosso grupo de qualidade, né, que estava com uma tosse que parecia que a tosse não ia parar nunca. Graças a Deus, ela já está melhor. Tá? Rezemos também pelo nosso apostolado de defesa católica, né, pelo nosso grupo de amigos e amigas de qualidade, para que tanto o nosso apostolado quanto o nosso grupo continue firme e forte com o seu objetivo de ensinar e de defender a fé católica, né, que é importante isso. Rezar também pela implantação da missa, da Santa Missa, em sua forma extraordinária, a missa tridentina, em todas as dioceses do mundo inteiro, e também pela união e diálogo nas famílias, assim também pela nossa juventude. E também a gente reza pelos políticos brasileiros, né? Os políticos agora que foram escolhidos pelo povo, né? Já que vivemos numa democracia, e os que também vão ser escolhidos agora no segundo turno. Então a gente reza pelos políticos brasileiros, né? Rezemos também pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero mundial, pelos diáconos, por todos os leigos, em especial pela Andresa Gabriela, né? Nossa amiga aí, também pelos demais amigos e amigas de qualidade, pela união de todos os cristãos também, a única igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e que assim Deus possa atender todos os pedidos que aqui foram feitos. Amém. Muito bem, agora vamos rezar as principais orações da nossa fé. Agora eu quero ver. Agora é o seguinte. O latim é uma língua oficial da igreja. É a língua Deixa eu oficial ver da igreja. aqui. É a língua oficial da igreja católica. Tá? Então a gente vai... Vocês, como é a primeira vez, vou rezar as orações, vocês escutem, certo? E aí é bom que vocês aprendam também. Né? Não é difícil. Né? Mas é muito difícil, não sei o quê. É uma coisa do outro mundo. Eu digo, não, é desse mundo mesmo. Viu? E é a língua oficial da igreja. Né? Então, é uma coisa que vem de Deus. Então, a gente tem que procurar aprender também as coisas que são de Deus. Então, eu vou rezar aqui. Vocês apenas acompanhem, tá? As principais orações da nossa fé, que é o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Tá? Aí, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente consegue rezar junto. Tá? Então vamos lá. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, advenite regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sic era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem. Amém. Muito bem, minhas irmãs. Então, com essas orações finais, a gente encerra então o apostolado virtual. Tá? Vocês gostaram? Sim, gostei. Gostou? Que bom, né? Um pouquinho longo,
mas eu acho que é uma forma também de aprendizagem, assim, não só para mim, até para mim também, viu? Mas principalmente para vocês, tá? Foi feito com muito amor e carinho para vocês. Espero que, se assim for da vontade de Deus e também da vontade de vocês, a gente possa novamente fazer esse nosso trabalho, tá? Será um prazer novamente a gente se encontrar aí virtualmente, né? Já que vocês moram no Rio de Janeiro, eu moro em Pernambuco, então a gente tem a oportunidade aí de fazer esse apostolado, tá bom? Quer comentar alguma coisa? A foto você vai botar lá no grupo? Ah, sim, vou. A foto eu vou postar no grupo na sexta-feira, tá? Eu vou postar aqui, vou fazer o print agora, tá? Pedir que vocês olhem aí para cá. Foto. Vou pedir para vocês olhem aí, né? Com uma cara de alegre, para que eu possa postar, fazer o print e aí postar no nosso grupo na sexta-feira, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. De alegre. Eu penso que fez o print, tá? Mas, enfim, agradeço então mais uma vez. Quer comentar mais alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não, nada. Então tá bom. Só então. isso. Então, desejo a vocês uma santa noite. A Andresa hoje vai rezar o terço, né? Vai começar a rezar o santo terço da Divina Misericórdia. Só foi uma pessoa que mandou o áudio só. Não tem importância. É sinal que quem não mandou o áudio para você, então já fique logo sabendo. É sinal que o restante vai participar do santo terço. Tá certo? Tá bom? Assim eu espero, assim eu acredito. Assim devemos acreditar. Eu faço o santo terço às 6 horas da tarde com o Padre Lúcio na Rede Vida. Ah, sim. Todos os dias. Tá certo, tá bom. Então peço à senhora que nas suas orações reze por mim, reze pelo apostolado de defesa católica, tá? Para que este apostolado, que nem eu disse, siga aí firme e forte aí na defesa da fé, tá bom? Então desejo a vocês uma santa noite, fique com Deus, que Deus as abençoe, que os anjos as proteja. Salve Maria. Salve Maria. Tchau.